Vamos agora para mais um anime de terror, porque ele realmente é um anime aterrorizante, porque temos a continuação, ou pelo menos mais um projeto de Junji Ito Maniac. E isso daqui é mais uma coletânea de histórias do Junji Ito, assim como o primeiro, que era o Junji Ito... Eu esqueci o nome. Collection. Collection, esse daqui é o Maniac. E é basicamente a mesma coisa. É a mesma staff, inclusive, né? Ou não? Aham. Diretora de Diabolic Lords, minha Cara, gente. eu não queria criticar, assim, o profissional que faz, né, que trabalha na direção. Mas, cara, ela é muito ruim, velho. Ah, você não Ela quer? é Não se preocupe, eu faço. muito Eu ruim. dirigia melhor. O Kawaguchi dirige terror melhor que ela. Kawagod, eu tô com essa, tô com essa. Ou Cara, melhor, ele dirigia melhor, ponto. de fato, ela é inclusive aquele tipo de pessoa que eu falo, pô, eu não tenho nada contra um profissional. Mas esse eu muito encontraria na rincha de porrada, cara. Que Porque ela é isso, cara. muito ruim. Ah, eu não tenho papo na língua. Essa diretora é péssima, sem exceção. Pô, ela não tem capacidade de fazer nenhum dos contos. Porque, querendo ou não, essa série do Junji Ito, essa série de sketches é uma antologia. Então, são inúmeras histórias, nenhuma tem conexão uma com a outra. Então faz sentido algumas já serem ruins de premissa. Tem uma que é do. Ai, qual era o nome? Todas as sketches envolvendo a porra do Soichi, que é um moleque que faz maldição, todas são uma merda. Podia ser o melhor diretor do mundo, aquilo ia ser ruim. O do Mas primeiro tem. episódio também, né? Da família esquisita lá, do Da pai. família. Nossa, uma É história uma muito bosta. mequetrefe. Mas tem histórias que são realmente interessantes de premissa. O terror japonês, inclusive, eu acho que ele se caracteriza muito bem porque ele tem essas ideias que se afastam da ideia de ou é possessão, ou é um assassino slasher, ou é culto satânico, que o terror mais ocidental faz. Eu pessoalmente não sou muito fã, principalmente desse último. A slasher eu até gosto. Mas aqui tem ideias visuais muito interessantes. Você pode ter, por exemplo, se você pegar um Ringu ou um Ju-On, eu vi os dois. Inclusive o Ju-On eu vi a versão filme para TV. Esse aí é especial. Que por mais que sejam muito bagaceiras, eles têm ideias de terror meio claustrofóbicas muito interessantes para se contar. E eu acho que isso tudo tem muito valor para se apresentar numa série. O Junji Ito consegue apresentar muito isso numa série. Dito isso, essa série não consegue fazer nenhuma. Nenhuma, cara. Eu fico surpreso, inclusive, que as histórias são extremamente prejudicadas porque a diretora não sabe conduzir esta merda em nenhum estilo de terror. Você tem, por exemplo, uma história que é bem interessante na premissa, que é o cara que toda vez que ele vai dormir, o corpo dele vira do avesso, porque ele tem uma outra personalidade que sai para causar o terror enquanto ele dorme. Então ele não pode dormir. E aí fica toda essa angústia do cara não podendo dormir, e aí tem o momento que ele vira do avesso, que é realmente muito bizarro, mas aí na série é muito mal feito, os desenhos são horríveis, é tudo muito bugado, e se você vê pela dublagem, cara, na moral, a dublagem desse anime é muito ruim. E eu não estou falando da dublagem japonesa. A Putz. dublagem brasileira é horrorosa. Mas sabe o que é engraçado? Eu não Hum. culpo os dubladores. Eu não culpo a equipe de dublagem. Porque eu olhando esta merda, faria exatamente a mesma coisa. Faria uma interpretação de merda, com diálogos de merda, com dublagem de merda, porque é isso que esse anime merece. Uma merda. Tanto que tem até um dublador muito. Um monte de dublador bom. Tem o Marcos Ribeiro fazendo um monte de personagem aqui. Mais de um. Uhum. E, tipo, a dublagem dele é uma bosta. Mas a culpa é dele? Não, é porque não tem o que tirar daqui. E eu entendo até que em terror é muito comum o... os diálogos serem ruins. Porque existe, por exemplo, a premissa do terror principalmente em antologias, não vamos nos importar com o texto, a gente vai se importar com a construção do momento. Você pega, por exemplo, antologia ocidental, VHS,
muitas histórias elas têm diálogos muito ruins, ela tem momentos muito ruins, mas aí a construção do terror é interessante, é algo diferente. E eu vejo que isso poderia ser feito aqui, porque tem diálogo que, cara, é do jeito, não dá pra cortar. E é ruim lá. Mas a montagem é boa. Aí, só que a montagem não é boa aqui. Cara, tem uma que é as meninas presas num labirinto, que esse labirinto está rodeado de cadáveres. E seria muito interessante apresentar esse elemento claustrofóbico, elas ficando perdidas, os cadáveres que parecem que estão olhando para elas. Não, eles não constroem isso. É tudo muito mal enquadrado, dirigido e a história termina do nada. Inclusive, é muito comum as histórias terminarem do nada. Acabou. E acabou. É, literalmente, caralho, mano. Sei lá, tem um corpo ali. Acabou. Muito bom, cara. Incrível. Bem dirigido. Puta que pariu. Enfia no meu rabo. Inclusive, as poucas histórias que se salvam são realmente as que não precisam de texto. Texto não precisa de produção e eu puramente o conceito carregando. Tem essa do sonho que eu acho legal, a da pessoa de camadas, que a pessoa tipo perde uma parte do rosto e não fica a caveira ou a parte sem epiderme, fica uma outra camada do rosto. Porque a ideia é que a cada ano que se passa, essa pessoa cria uma nova camada que vai cobrindo ela, então ela vai ficando maior. E aí a ideia é que eles vão rasgando a pessoa até chegar no feto, que é um bagulho muito bizarro. É muito interessante o conceito dessa história. E a minha história, que pra mim foi a melhor adaptada, eu fico feliz, que é a minha história favorita do Jiu-Jitsu, que eu até tenho ela aqui que eu comprei, que é a Mulher que Sussurra. Essa, inclusive, eu dou ponto pra dublagem. Porque a dublagem, em teoria, não deveria fazer nada, mas ela faz e torna essa história interessante para uma adaptação audiovisual. Acho que é a única história, inclusive, que eu dou méritos para alguma coisa da produção dessa bosta anime, tá? Qual é a história desse do feto? Literalmente, é uma garota tipo de 20 anos. Ela tem. Ela sofre um acidente que deveria desconfigurar, desfigurar o rosto dela. Só que quando ela vai pro hospital, descobrem que não aconteceu nada com o rosto dela, só rasgaram uma camada e ela tá, tipo, com 19 anos ali. E aí uma mulher, a mãe dela fica querendo voltar pra uma época que a menina era mais jovem, vai tirando camadas até ela aparecer como feto. E aí ela, vou tentar tirar o meu também. Aí ela arranca pra cara. Que ela não era de camadas, é muito bizarro. Mas é que tá, é legal pelo conceito. É legal porque a ideia realmente é muito agoniante. Mas a execução é horrível. A direção é péssima. Os encaixes de música são horrorosos. A animação. Cara, tem a história do balão, mano. A história do balão é muito ruim, bicho. Ah. Gente, incrível como esse anime não consegue trazer essa ideia de terror japonês. Que eu acho que realmente tá falta representantes. Dava pra essas histórias serem muito mais melhor contadas. A da mulher que sussurra, eu garanto pra vocês, é muito agoniante. Ver a menina sussurrando no ouvido da outra, dizendo o que você tem que fazer. E aí no final ela continua no seu corpo mesmo depois de morta. E aí só fica aquele sussurrinho assim o tempo todo no seu ouvido. É realmente agoniante. É mal feito. É tudo mal feito. Os diálogos são uma merda. A montagem é péssima. Este anime faz um puta de um desserviço. E nada mais justo que eu dar um 0. Eu acho que eu dei 1,5, mas é porque eu tava falando, a cada história que eu não achar ruim, eu achar, sei lá, medíocre, eu vou dar meio ponto. Eu dei 1,5. Parabéns, você não tem mais nada. Caramba. E eu acho que ainda tá alto, porque mesmo não sendo ruim, ela é muito aquém do que deveria ser. Uhum. Tipo, como eu falei, eu tô acompanhando até mais terror recentemente, e eu vi um filme japonês pra TV de terror. Pô, ele mesmo tendo atores de merda e um CG horroroso, tem construções de terror melhor do que todo o anime do Jiu-Jitsu, pô. É Acho que meio, aí não, mano. é meio contraditório pensar que o Japão ele é bem lembrado por contos, lendas,
em algumas mídias ser extremamente forte em terror, principalmente em jogos. O Japão dá um baile em fazer jogo de terror. O Desde Jiu-Jitsu é os literalmente o maiores pai do terror em em mangá. mangá. Isso Até é uma verdade. mídia que não ajuda muito o terror, mas ainda assim ele é muito bom em fazer isso daí. E, Uhum. cara, em anime, puta, a gente mal tem anime de terror bom. Tem alguns aí aqui, sabe? Eu acho que o último representativo de terror que a gente teve é Miruko-chan. Ele faz bem, Pior. inclusive, isso daí, mas ainda assim. Mas Caraca, ainda Miruko-chan é o nosso anime de terror. Você fala, caralho. e tipo, eu acho, não só acho o mangá melhor, mas também, tipo, eu penso, pô, Miruko é realmente o melhor representante de terror dos últimos anos. Uhum. Caralho! Sim, é uma crise de identidade desse gênero, cara. É difícil? É difícil. Mas dá pra fazer. E japonês, teoricamente, sabe fazer isso. Sabe Não, fazer. Porque faz em outras mídias e faz bem pra caramba. e é como eu falei, terror meio que a gente já cria uma concessão de tipo, beleza, eu entendo que, sei lá, os personagens vão ser completamente estereotipados, Uhum. ou os diálogos vão ser muito ruins, porque a ideia é, novamente, não é a construção de fato, na maioria, mas sim um momento de terror. Uhum. Funcionaria, eu não reclamaria tanto de Jujutsu se o problema fosse só esse. O problema é que ele não me dá nada em retorno. Pois é. Pois é. Ai, ai, que triste, cara. E parece que o Jorgito gosta também, né? Porque eu já vi algumas declarações dele falando: Ah, é isso aí, assiste aí, anime do Jiu-Jitsu. Você, porra, Pô, cara. tanto que todas as histórias foram escolhidas a dedos por ele. Sinceramente, eu cortava metade, porque eu achei muitas delas muito ruins na premissa. Cara, tem Uhum. uma do balão que é uma das coisas mais ridículas que eu já vi de construção de terror, cara. Pois é. Imagina, sei lá, você anda na rua, aí Hum. chega. Sabe aquele olho de peixe de tsubiri que usam pra cenário? Aí chega um deles só que com a sua cara e chega na sua direção. Eu não sei se eu teria medo ou risada. Cabe- Exatamente. Projeções de cabeça voadores no filme de Thor. É muito ruim, pelo amor de Deus. Que coisa Não horrorosa. sei se eu teria